É quase um consenso no país hoje que o crescimento da economia depende de um novo Código Comercial, por conta das novas operações e da globalização. As mudanças poderão trazer redução de custos, menos burocracia e mais segurança jurídica? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Lailson Braga Baeta Neves, que é titular da 4ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 3 comarcas, Itaguara, São Francisco e Montes Claros, onde está há 15 anos. E também é professor de Direito Mercantil da Unimontes, a Universidade de Montes Claros, e também é mestre em Direito Público. Doutor Lailson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Sou eu que agradeço. E nós temos também, não teremos hoje, infelizmente, a participação dos estudantes no quadro Pensamento Universitário, mas teremos o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor Lailson, voltando à questão do Código Comercial, por que a mudança? Por que o país precisa de um novo código? É porque este é muito velho, de 1850? Essa é a questão principal? Não é mais essa a questão principal, porque o Código Comercial de 1850, aliás, a primeira codificação nacional foi o Código Comercial, ele já sofreu tantas alterações e já foram tantas as interferências que somente a parte do direito marítimo está em vigor. Hoje, quem rege o direito mercantil nacional é o Código Civil. O problema é que existe uma diferença muito grande entre os princípios que regem o direito civil e os princípios que regem o direito mercantil. Ou seja, então o direito comercial, mercantil, precisa de regras próprias, autonomia para... Precisa, não é? Existe um equívoco muito grande, todo mundo cita Cesare Vivante como o pai, né, da unificação do direito privado, embora aqui no Brasil Teixeira de Freitas já tivesse falado isso antes, mas na verdade Vivante se retratou depois de um longo debate com Rocco, Alfredo Rocco, que é o pai da teoria do direito comercial com relação aos atos de comércio, e ficou provado que as coisas não iam dar certo, porque a vida do cidadão é muito diferente da vida do profissional, né, do comerciante. A compra e venda, por exemplo, vamos supor, eu vou comprar seu carro, você vai vender seu carro para mim. Nós somos 2 cidadãos, a nossa compra e venda é de uma natureza completamente diferente se eu me dirigir, por exemplo, a uma concessionária para adquirir um veículo. Eu estou lidando com um profissional, com alguém que domina o assunto, e como também de alguém que compra uma frota de veículos para poder trabalhar. Então são coisas diferentes, entendeu? O Código Civil se dirige ao cidadão comum, ao cidadão cotidiano. O Código Comercial, o direito mercantil, ele não só se dirige ao profissional da atividade mercantil econômica, como tem que ter regras universais por causa da internacionalização do direito comercial. Além do que o Código Civil, apesar de ser de 2002, já está defasado também. Há mais de 27 anos que vinha sendo discutido, né? Ele já começou com o pé esquerdo, né? Porque ele já não resolve o problema do direito civil, porque ele é pior do que o Código anterior. E já começou defasado. Haviam várias questões que já estavam resolvidas pela jurisprudência e que ele provocou uma retração. E falando especificamente do direito comercial, para eu te dar um exemplo, para o cidadão que está assistindo em casa entender, e olha a dor de cabeça. Para você fazer uma alteração num contrato mercantil hoje, você precisa ter praticamente 70% das cotas. Então, se você tem uma sociedade, uma lojinha que funciona aqui, e você quer mudar para o outro lado da rua, você tem que fazer essa alteração. Agora, pega um comerciante e explica para ele que para ele mudar daqui para ali, ele precisa ter 70% das cotas para fazer isso. Porque se se o sócio dele não concordar, ele não muda. É uma das burocracias que emperra o desenvolvimento. Quer dizer, bastava antigamente você ter a maioria simples, mais de 50%. Quer dizer, o que ele trouxe? Trouxe uma burocracia, não é? O fim de uma sociedade, estabeleceu-se um processo de defesa. Ora, se eu quero deixar de ser seu sócio, eu não estou te acusando de nada, não. Só não quero mais trabalhar com você. Agora tem que ter um processo, porque o Código Civil assim estabeleceu, entendeu? Então, e quando os sócios são marido e mulher, como é que isso mudou também? Bom, aí tem um problema seríssimo, porque o Código Civil, foi até bom você me lembrar disso, viu? Porque o Código Civil proibiu a sociedade entre marido e mulher. Quer dizer, numa autêntica visão machista e ultrapassada,
como se as mulheres vivessem fora do mercado de trabalho. Como se a sociedade não funcionasse. Não funcionasse. Só fosse o homem o responsável. O responsável, como se fosse, na verdade, uma falácia. Ora, a falácia, se existe ali uma sociedade fachada, ela tem que ser demonstrada no caso concreto. Não é proibir marido e mulher de serem sócios, até porque eu conheço inúmeros casais que se conheceram através da atividade profissional e acabaram ficando sócios por causa disso. E se casaram. Quer dizer, o contrário, entendeu? Não ficaram sócios porque eram marido e mulher, mas se tornaram marido e mulher porque eram... Aí são situações de mudanças na sociedade que influenciam também a relação empresarial. Agora, o contrário, eu falei no início aqui a questão da globalização e das novas operações, como, por exemplo, as compras e o comércio eletrônico. Isso também é muito importante para essa mudança acontecer? Veja bem, a globalização, ao contrário do que a gente pensa, ela existe desde sempre, né? Desde o dia que plantou um pé de banana no Brasil, que veio da Malásia, ou café, quer dizer, nós estamos interferindo no ecossistema e expandindo. Né? Então, é da natureza do direito mercantil essa expansão e esse convívio com povos distantes. Quer dizer, se aprende um idioma, se viaja, se tem descoberta, se tem navio, se tem até guerras, tudo isso é por causa do mercado, que é internacional. Então, com a internet, com a ampliação dos meios de comunicação, isso ainda se tornou muito mais ágil. O próprio Brasil é fruto dessa descoberta. O próprio Brasil comércio, né? Próprio dessa descoberta, não é? Disso aí. Não é? E como eu falei para você outra oportunidade, às vezes até a custa de muito sangue. Não é? Até aqueles filminhos que passavam em sessão da tarde, pirata, aquilo nada mais é uma questão mercantil. E veja você, com essa expansão que nós estamos tendo, quer dizer, nós precisamos de ter regras que possam ser observadas no Brasil e em qualquer parte do mundo. O Brasil não pode estar sintonizado, entendeu? Perfeito. Eu vou fazer um intervalo, eu gostaria que o senhor voltasse a esse assunto, que ele é muito extenso e muito interessante, de falarmos dessas derrubadas de fronteiras para que o comércio e a economia possam crescer. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a importância das mudanças e a implantação de um novo Código Comercial no Brasil para o crescimento da economia. Nosso entrevistado é o juiz Lailson Braga Baeta Neves, que é titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Doutor Lailson, então no bloco anterior a gente começou a falar sobre a importância do comércio brasileiro se adequar à questão da globalização, às novas regras, ou ficar sem regras, sem fronteiras. Como é que é isso? É pelo seguinte, eu quero pegar sempre situações cotidianas para o telespectador entender bem. Por exemplo, um título de crédito, ele circula. Um título de crédito, um cheque, uma nota promissória, não é? E em um certo nível de comércio, ele ultrapassa as fronteiras do país. Não é? O Brasil é porque é um país continental, mas quantas vezes eu já tive que lidar em processo com títulos que foram emitidos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e de repente estavam, vamos dizer assim, estourando lá em Montes Claros. Não é? E é preciso que essas regras... aliás, existe uma lei uniforme, né, com relação ao título de crédito, e é preciso que essas regras sejam mantidas, para que aqueles que venham negociar no Brasil, aqueles que venham fazer negócios com empresários nacionais, empresários pátrios, tenham a segurança de saber que estão lidando com as mesmas regras, que vão prevalecer. É o que chamamos de segurança jurídica. É segurança jurídica. O direito mercantil, o direito comercial, ele é o pai do direito internacional privado, porque, na verdade, o que ele rege são as relações mercantis internacionais. E é preciso, não é? Porque olha como afeta uma crise de um banco nos Estados Unidos, como é que afeta o mundo inteiro. Olha como que a balança de exportações e importações é atingida, não é? Então é preciso que quem venha fazer negócios aqui, ou quem daqui vai fazer negócios lá, tenha certeza que está fazendo um negócio em que vão imperar as mesmas regras. Nós estamos assistindo agora com essa crise econômica na Europa, por exemplo, até nos Estados Unidos, muitos brasileiros estão voltando ao país. Na hora de repatriar seus ativos, seus recursos, seus dinheiros, isso também está bem regulado hoje? Olha, eu acredito que não. Eu não posso falar com toda certeza, porque isso extrapola até um pouco a questão do direito mercantil e entra até na questão do direito fiscal, tributário, etc. E aí entra uma questão de tributação. Receita Federal, entendi. Que eu acho que eles não vão ficar muito felizes, não, sabe? Mas, em todo caso, o direito mercantil, originariamente, ele tinha previsão para isso tudo.
Entendeu? Quer dizer, claro que não com essa extensão que tem hoje, porque hoje o mundo é muito menor hoje. Pequeno hoje. Pequeno, né? Mas é por isso mesmo é que nós precisamos de um código comercial com uma visão diferente do direito civil, né? O direito civil é voltado para o cotidiano, para o cidadão comum. Para aquela comunidade. Direito civil é direito civil, né? Do cidadão, do homem comum. Não é? E veja bem, eu não sei por que as pessoas continuam se batendo na unificação, quando, por exemplo, nós temos um Código de Defesa do Consumidor, que é direito privado, as relações de consumo não podem ser tratadas da mesma maneira. Fornecedores têm dificuldade. Tem dificuldade. As relações mercantis não podem ser tratadas, as civis não podem ser, as trabalhistas não podem ser, porque na visão original do direito de empresa, que é um desenvolvimento do fascismo, eles queriam unir direito civil, comercial e trabalhista. Porque eles diziam o seguinte, que o direito não podia ser, o direito empresarial é o direito daquele que trabalha para eles, era isso. Não é? Porque antigamente o direito comercial é o direito de quem? Do comerciante, do patrão. E eles queriam fazer isso aí, é uma visão política. Fica mais fácil de controlar e dominar todas as relações. É um processo de dominação todas do fascismo. Agora, e por isso que hoje não tem muito sentido falar de direito empresarial. Foi a falta de um código comercial, nem de um novo não, mas não havia um código comercial e que outras leis passaram a substituí-lo. Por isso criou-se essa dependência de outras legislações. Sabe o que é, Orion? Nós temos um grave defeito aqui no Brasil. Copiar, entendeu? Um modelo sem saber a sua origem, por que ele foi criado e a sua validade e a sua durabilidade. Isso é uma síndrome da colonização ainda. Síndrome da colonização, nós ainda não nessa síndrome. Então, por exemplo, é como aquela história, né? Quando todo mundo usou peruca, sabia lá, não sabia que é porque o pessoal tinha piolho e raspou a cabeça, entendeu? Eles não queriam usar peruca, aí todo mundo copia peruca. Então, a mesma coisa, copia, por exemplo, a teoria de empresa. Mas a nossa teoria de empresa, entendeu? Ela é um engodo, porque se for olhar o Código Civil, no final, sobra só comerciante industrial, eles vão excluindo. Entendeu? Porque ela não é aquela teoria. Não inclui cooperativas. Né? Não inclui. Veja bem, imagina o seguinte, por exemplo, uma empresa civil, ela não tem um mecanismo de se proteger contra a quebra. Eu não estou falando a falência, porque a falência é um processo específico. Eu estou falando contra a quebra, contra a sua liquidação. Ela não tem como a recuperação judicial que é para o empresário. Por quê? Porque o nosso conceito de empresário é tão restrito que deixou todo mundo de fora. Eu não estou dizendo que tem que unificar, mas tem que se criar um sistema de proteção para a cooperativa, para a sociedade simples, não é isso? Para a sociedade civis em geral. E quando o senhor fala, por exemplo, nessa relação internacional do comércio, alguns países estão mais organizados, mais adiantados do que o nosso. Não há risco de essa situação, o Brasil se entrar de maneira muito desigual em países que estão mais avançados do que nós, não, e trazer prejuízos para a economia interna? É por isso que nós não podemos copiar. Eu sou extremamente contrário à cópia. Eu acho que nós precisamos trabalhar e desenvolver teorias próprias que sejam compatíveis com as relações internacionais, mas assegurando a nossa maneira de ser e desenvolver e do direito. Eu acho que um código comercial bem estruturado, quer dizer, porque também é o seguinte, a gente fala assim, é bom que tenha um código comercial, mas tem que perguntar, mas que código comercial que vai ser esse, né? Primeiro também, né? Aí depende, né? Igual o Código Civil, nós precisamos de um Código Civil novo, e aí? E aí sai isso aí, né? E tal, aí tem um problema. Então, nós precisamos de um código comercial que atenda, entendeu? As necessidades, entendeu? Do profissional pátrio. Agora, tem questões que não é questão legal. Eu converso muito com o pessoal da área e falo, olha, todo mundo tem que se preparar. Você tem que se preparar para ser um jornalista, eu tenho que me preparar para ser um juiz, você vai fazer uma entrevista, você tem que se preparar. Você tem que se preparar para entrar no mercado. E aí é uma preparação profissional, técnica, que às vezes a pessoa acha que não precisa, e precisa. Não é? E isso aí não é lei que vai resolver. O senhor falou de título de crédito, título eletrônico. Isso serve como prova no meio jurídico? Olha, o título de crédito ele é um documento, ainda não há uma regulamentação quanto ao título eletrônico adequada. Muito poucas. Entendeu? Muito pouco sobre isso ainda. O conceito, o título de crédito, ele é um documento que incorpora o próprio direito e ele é circulável. Ele não só serve de prova, ele é a prova no caso da cobrança do título. Ele é a prova, a única prova, né? Porque ele incorpora, quem tem o título tem o direito.
Título de crédito é isso. O título ele confere o direito ao seu titular. Entendeu? Muito bem. Eu vou fazer um novo intervalo, doutor Aloysio. Gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse um pouco mais para a gente os efeitos, o impacto que o novo Código Comercial pode ter na relação entre os sócios e a questão do patrimônio pessoal de cada um. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amades. Hoje estamos discutindo os impactos de um novo Código Comercial para o crescimento da economia. Nosso entrevistado é o juiz Lailson Braga Baeta Neves, titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Montes Claros. Doutor Lailson, falamos então sobre a importância que um novo Código Comercial poderá ter, né, no crescimento da economia. O senhor acredita que menos burocracia, isso poderá destravar o crescimento dessa economia, trazer redução de custos também para o consumidor? Olha, o Código Comercial ele precisa ter regras formais, rígidas, mais simples, entendeu? Porque nós estamos lidando com profissionais. Então, é preciso que essas relações sejam mais ágeis, a relação no comércio tem que ser ágil. Diferente no Código Civil, em que elas são mais burocratizadas, mas são flexíveis e mais protecionistas. Porque, enquanto um consumidor comum pode perfeitamente dizer a você que desconhecia o que estava celebrando, e é o normal, porque é o embate entre o profissional e o leigo, o comerciante, o empresário, o mercantilista, ele não pode dizer isso. Se ele disser isso, no mínimo, ele é negligente, não se preparou para exercer a sua profissão. Então é preciso que essas regras sejam mais rígidas, até porque a circulação exige uma segurança jurídica maior, porque senão você pode gerar com isso um desequilíbrio na balança comercial. E não há risco, por exemplo, dessa distinção entre consumidor e cidadão também afetar o consumidor, seu direito esteja afetado com uma legislação que vai favorecer um comércio mais livre? Não. A relação consumerista é bem clara e bem distinta das relações comerciais. Aliás, é preciso que isso fique claro, justamente essa é a razão. Não se pode confundir relação de consumo com relação mercantil, nem relação de consumo mercantil com a relação civil. São relações distintas e justamente ao estabelecer parâmetros exatos, claros, distintos entre elas, você assegura a tranquilidade daqueles que se encontram naquela relação. Alguém que entre num comércio qualquer, numa loja ou numa prestadora de serviço, para contratar um serviço como consumidor final, seja alguém que vai a uma academia para contratar, para fazer ginástica, seja alguém que entra numa loja para comprar uma agulha ou até um avião, é completamente diferente daquele que mantém relações mercantis cotidianas e que vive dessa compra e venda ou dessa prestação de serviço trocada ou aquele, por exemplo, ou daquele que vendeu seu carro, um particular, para um outro particular. São três situações completamente distintas e que precisam ficar bem definidas, trazendo segurança jurídica para as três situações e todos os envolvidos. Nisso aí eu acho que o Código Comercial tem que fazer, tem que simplificar as regras para a constituição e desconstituição de sociedade. Essa simplificação que o senhor fala, por exemplo, aí, o tempo de criação de uma empresa e o custo da criação de uma empresa, isso pode ser também reduzido, melhorado? Deve ser, precisa ser, não só de constituição, mas o da desconstituição também. Né? Porque hoje é uma grande preocupação dos sócios, né? De separar o que é o patrimônio pessoal, o que é dele, o que é sócio, o que é a cota dele na empresa. Porque, na verdade, isso torna-se claro. O que está ocorrendo é que, por falta de uma legislação adequada, essa questão da desconsideração da personalidade jurídica está sendo mal aplicada. Com todo respeito aos operadores do direito, está sendo mal aplicada. Por quê? Porque todo mundo acha que basta não haver patrimônio para solver as dívidas, que pode se desconstituir, não é, a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Não, é preciso que aquela sociedade esteja ali ficticiamente apenas para causar lesão a terceiros, enriquecimento do sócio ou dos sócios. Não é? E tanto existe desconsideração para desconsiderar o patrimônio do sócio em relação à sociedade, como da sociedade em relação ao sócio. Como acontece muito caso, por exemplo, direito de família, de pessoas que se separam e não conseguem, às vezes, fazer uma partilha correta,
porque, na verdade, o sócio não tem nada, tudo é da sociedade. Você vai ver até o carro dele lá, até a bicicleta que ele anda é da sociedade. E é preciso fazer um trabalho muito sério em cima disso aí. Eu quero voltar a esse assunto sobre também lei de recuperação judicial, de forma que a gente pode estabelecer aí o compromisso que o patrimônio, o sócio ou a empresa tem com esses compromissos sociais, trabalhistas e até comerciais. Mas antes eu gostaria que o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Eu trouxe 2 livros para serem apresentados aos telespectadores. Gomorra, do Roberto Saviano, que é um jornalista italiano e que fala sobre a máfia napolitana. E é interessante que uma das críticas que ele faz no livro é justamente sobre a teoria de empresa, dizendo que ela serve até para favorecer a expansão da máfia napolitana em razão da sua intangibilidade. E aqui eu trouxe o Leopardo, que é uma obra do Lampedusa, muito importante, que conta a história da unificação da Itália e a derrocada da aristocracia e a subida da burguesia, e que depois vai desencadear justamente no crescimento do fascismo. Então são 2 obras que se complementam, uma clássica, uma moderna, muito interessantes e importante para a gente conhecer um pouco do mundo que nos cerca. Muito bem, boas indicações. Até essa do Leopardo virou um filme também, é interessante, do Visconti, né? É um filme excelente do Visconti, que eu também recomendo. A versão italiana, não a americana, que a americana não é boa, tá? A do Visconti é que é boa, tá? Italiano, mais extensa e explica melhor as relações do livro. Deixa até uma lição, né, de que tudo deve mudar para nada mudar. Exatamente, é isso, ele fala isso. É preciso que tudo mude para que nada mude. Mas sobre essas mudanças, então, do novo Código Comercial, elas devem mudar realmente. Deve. Na questão da recuperação judicial, que tipo de mudanças seriam bem-vindas? A recuperação judicial são tantas, eu não sei se eu vou dar conta de falar aqui. Primeiro, a recuperação judicial, do jeito que ela está estabelecida hoje, eu acredito que só pode... Você sabe quando o sujeito vai num banco e ele consegue um empréstimo, você fala assim, olha, só consegue empréstimo em banco quem não precisa de empréstimo? Já ouviu falar isso? Não é verdade? Outro dia, às vezes, quando liga para você... Tá doente mesmo, tá doente, né? É quando o banco liga para você te oferecendo um empréstimo, é porque você não precisa do empréstimo, né? Então é a mesma coisa. A recuperação judicial, ela é a coisa mais difícil do mundo, é o sujeito conseguir trabalhar com ela da maneira que ela está. As microempresas, o empresário individual, não tem a menor possibilidade. Além disso, não existe nenhum instituto, como eu falei, a proteger ou a dar uma possibilidade às sociedades civis. Cooperativa não tem possibilidade. Não é porque a sociedade não tem fins lucrativos que ela não faça circulação de riqueza. Não tem compromissos sociais, que ela não tenha compromissos sociais, que não gere empregos e que ela precisa ser garantida. Ó, vamos imaginar que nós estamos aqui num programa da AMAIS, certo? A AMAIS é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Ela não tem empregados? Tem. Quer dizer, graças a Deus a AMAIS vai muito bem, mas vamos dizer que não fosse, tá certo? Muito bem dirigida, por sinal, há vários mandatos, inclusive o Dr. Bruno, que, por sinal, conhece esse assunto que eu estou falando aqui até melhor do que eu. Um grande jurista, o Bruno. Mas, veja bem, se ela não fosse bem, como é que a AMAIS poderia se recuperar financeiramente para continuar mantendo suas atividades? Não tem. Não tem uma solução. De regras para situações de crise também, De crise também, para sociedades civis, para sociedades sem fins lucrativos, etc. Ok. Doutor Ailson Baeta Neves, obrigado pela entrevista. Falamos aqui sobre o novo Código Comercial, seus efeitos, as mudanças e a dependência que o crescimento da economia tem de novas regras, mudanças de autonomia para essa relação comercial e mercantil. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Bom, nós ficamos por aqui. Se vocês quiserem participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.